Porém, né, temos ali um baixo impacto econômico, se a gente for falar da questão da agropecuária, tá? Um problema que surgiu na Europa, obviamente, dos países desenvolvidos, é por ser desenvolvido, eles acabaram entrando na questão da mecanização da agropecuária. Então, boa parte deles acabou tirando, né, os profissionais do campo e colocando eles, demitindo eles por conta da robotização. Tratores, né, colheitadeiras, pulverizadores, tudo isso acabou ocupando o espaço do gado, da granja, dos suínos, caprinos, ovinos. Então, entra-se, né, essa parte importante da geografia agrária da Europa para nós entendermos o processo na qual ela se consolida. Países como Geórgia, Armênia, Albânia, eles representam índices de mecanização e população ativa urbana menores em relação à Rússia, Alemanha e Dinamarca. Além disso, a gente pode falar que o continente europeu ele predomina pouco na atividade agropecuária. Nós temos, por exemplo, a França, que vai se destacar na produção do milho, a Espanha, sexta maior produtora mundial de laranja, né, perde obviamente pelo Brasil. Portugal e Espanha, produtores de azeitonas, tá? E predomina nos dois a pecuária intensiva, que é aquele gado confinado, aquele gado um pouquinho mais gordo, né? Aqui nós temos um exemplo de como funciona a agropecuária na Europa, tá? Esse mapinha vocês também têm na página 256, só que de um formato diferente, tá? Os fatores climáticos, eles colaboram para a agricultura, principalmente no sul. No extremo norte não, por conta do inverno e do clima polar, tá? Nas regiões da Letônia, Estônia e Lituânia, nós temos a predominância de gado de criação, tá? Criação, aqui você pode pôr galinhas, boi, Reino Unido também, Irlanda, parte da França. Nessa parte aqui, Polônia, Belarus, Ucrânia, a mesma coisa. O que é legal a gente estabelecer que na Ucrânia, essa parte da Rússia, um pedaço do sul e um pouquinho do centro da Europa, nós temos agricultura intensiva. A Europa ela é grande produtora de cereais, tá? Se destaca na produção de cereais. Nas regiões montanhosas, que são essas daqui, nós temos as famosas culturas de encostas, que são são plantas que são produzidas com clima de montanha e que se destacam nessa região. Então temos agricultura aqui, tá? Que tipo? Nós temos alguns legumes, frutas. Esse clima mediterrâneo, ele vai facilitar porque ele é em época do ano chuvoso, em outra época do ano ele é não chuvoso, tá? E o menorzinho aqui são as culturas comerciais intensivas, tá? Que pega o Reino Unido, a França, que entra mais os grandes mercados consumidores, onde se vende mais os produtos vindos da agropecuária da Europa, tá? Sabemos que ela tem uma menor população para o campo, tá? Mecanizou-se muito rápido. Então, a gente pergunta, né? Adianta entender os processos sociais e naturais sem apontar as características particulares? Não adianta nada eu estudar parte da Europa sem eu entender a sua agricultura, tá? Nós temos inúmeras propriedades rurais pequenas e, obviamente, a melhor área para se plantar na Europa é a Europa Ocidental. É essa região aqui, ó. Porque justamente o clima aqui ele é favorável à agricultura e à pecuária. Aqui não é. Então aqui eu não consigo fazer nenhum tipo de plantação, tá? Ou eu tenho plantações só que um pouquinho piores. A industrialização vai ser um fator culminante para a Europa, que é o que eu vou falar já para vocês sobre o processo de financiarização da Europa, ok? Bom, retornando, não é? Agora vamos falar um pouquinho sobre
Vamos fazer as atividades depois da explicação do professor, tá bom? Mas vamos lá. Financiarização na Europa, isso é importante, quero que vocês anotem, tá? Porque essa parte aqui nós vamos entender como a Europa ela entrou em crise, tá? Primeiro, o que é uma financiarização, tá? Financiarização é uma abertura econômica do Estado, aonde ele vai conceder créditos às pessoas, empréstimos, tá? O que acontece? Quem fez a economia girar na Europa, principalmente no começo e na Inglaterra, tá? Foram os aposentados de classe média. Então, os aposentados de classe média, eles ajudaram muito, principalmente na questão financeira. Obviamente, depois da Bolsa de Valores, né, depois que eles começaram a aplicar, outros comerciantes também tiveram capital para aplicar na Bolsa de Valores. E assim ela foi crescendo. E a União Europeia, junto com os demais países, foram crescendo. Bacana, legal. Aí vem 1990, a Margaret Thatcher, que nós ainda temos que assistir o filme A Dama de Ferro, tá? Vem a Thatcher e, como eu posso dizer para vocês, ela começa um processo chamado liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? É tirar das mãos do Estado algumas situações e deixar que as empresas privadas tomem conta. Um exemplo no Brasil, estamos querendo privatizar as empresas de telefone. Vamos colocar a Kaiowá, a Energisa. Se privatizar, a Energisa vira de um dono particular, não é mais o Estado que cuida, e a Energisa é só o Estado, ou é só a particular. Se privatizar a educação, uma empresa compra a educação pública do país, ela vai administrar, ela vai ter os ganhos da administração pública. O Estado não intervém mais. Isso é um liberalismo econômico. É o Estado tirar as mãos de onde ele não está conseguindo cuidar, vender, privatizando, isso é privatizar, isso é vender, para que os outros tomem conta. Aí eu pergunto para vocês, se vendermos o nosso sistema de saúde, será que as empresas privadas vão dar de graça as coisas? Se vendermos a educação pública, como será que vai ser? Será que vai ser de graça? Isso é uma ideia de privatização, tá? Mas o que acontece? Grandes setores da economia, tá? A Bolsa de Barclays, Lloyds, Zurique, Frankfurt, Londres, eles acabaram crescendo justamente porque cederam empréstimos a essas pessoas. Porém, o setor terciário acabou crescendo muito, tá? Ele cresceu demais, esse setor terciário, o que acabou deixando com que o setor secundário não crescesse, que é o setor de indústrias. Então, a União Europeia, ela percebeu que ela conseguiu que ela conseguiria melhorar os seus índices se ela investisse mais no setor terciário e menos no secundário, e foi o que aconteceu. As empresas perderam trabalhadores, as empresas perderam mão de obra e serviço, as empresas não conseguiram deixar com que essas indústrias permanecessem intactas. Somente alguns países como a Alemanha, a França, um pedacinho da Polônia, eles deixaram as indústrias funcionando. O restante, eles investiram muito no setor terciário, o que quebrou parte das indústrias na Europa. Além disso, o problema foi da imigração, né? Eles são xenofóbicos, eles são avessos, né, ou avessos aos estrangeiros, e isso gerou um caos, principalmente na Europa, tá? Eles não aceitam os imigrantes de maneira alguma para trabalhar tanto em indústrias ou quanto nas cidades, tá? A indústria ela não perdeu totalmente a sua importância, tá? Teve alguns países que sofreram menos com a perda das indústrias e outros que sofreram mais com a perda das indústrias. Tudo depende de como nós estamos analisando elas, ok?
Mas aí vem a crise de 2008. Indústrias fracas, setor grande, não é? Setor terciário grande. E aí, o que acontece? Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos pensar assim. Existe um tipo de empréstimo que se chama empréstimo subprime. Espero que eu tenha falado certo, Jordana. Subprime. Que tipo de empréstimo é esse? Os bancos, eles oferecem esse empréstimo sem garantia. Então, exemplo, eu não sei se você tem casa, se você tem carro, alguma coisa na qual eu possa tomar se você não pagar este empréstimo. Então, se você não tem como pagar este empréstimo, eu não sei, mas é um empréstimo subprime. É emprestar alguma coisa sem ter garantia. Beleza. Até então, muita gente começou a pegar empréstimo. Começou a pegar crédito pessoal. O pessoal pegava 10 mil, 15, 20 mil. E assim, começou a gastar. E gastou. Quando chegou no ano de 2008, esse gastar deu problema. Porque se você pega emprestado, você tem que devolver. E aí? Como é que eu vou devolver se o país entrou numa crise? Como que o país entrou nessa crise? Justamente por conta desses empréstimos. A subprime, ela estava ligada com os Estados Unidos, tá? Então, o que os Estados Unidos fez? Eles começaram a hipotecar as suas casas. O que é hipotecar? Vender as suas casas pelo preço delas para poder pagar esses empréstimos. Só que era tanto empréstimo, que a hipoteca em si não dava conta de pagar eles. O que as empresas europeias fizeram? Os Estados Unidos caiu, a Europa caiu, então as empresas europeias pensaram assim, vamos colocar contratos de seguro nesses empréstimos, porque assim, o que funciona um contrato de seguro? Se eu pego algo emprestado e eu não tenho dinheiro para pagar, eu pago um valor a mais nesse empréstimo e eu sou segurado. Então essas empresas elas não perdem. Se um exemplo, para ficar mais fácil para a gente entender, se a Vitória da Lacqua e a Vitória Valese pegarem 10 mil reais emprestados meus, elas não têm mais dinheiro para pagar. Isso é um subprime. Elas pegaram emprestado e eu não sei se elas têm como me pagar. Legal. Deixaram de pagar. Elas venderam a casa delas, hipotecaram a casa delas para tentar me pagar. Legal. Só que o valor da casa delas não dava o valor do empréstimo. O que aconteceu? Eu contratei uma seguradora. Essa seguradora, ela era uma terceirizada e ela fazia assim, se a Vitória da Lacqua e a Vitória Valese não conseguirem pagar o meu empréstimo, então a seguradora que tem que arcar com os prejuízos. Se elas conseguirem pagar, a seguradora ganhou uma parcela a mais. Então a seguradora é um pouco a mais que você paga caso você não tenha condições de quitar o empréstimo. Geralmente, quando as pessoas fazem empréstimo hoje no Brasil, ela já faz o empréstimo com seguro. O que é com seguro? Se a pessoa morre, não passa para os terceiros. Então, esse seguro ele é quitado. Quem tem que quitar é a seguradora. Então, muitos foram buscar e colocaram esses contratos de empréstimos nessas seguradoras. Então, a casa não dava para pagar o empréstimo, as pessoas estavam endividadas. Então, jogaram tudo em cima das seguradoras. O que acontece? Não conseguiram aguentar tudo isso. O mercado imobiliário explodiu, em uma situação assim, não tinha dinheiro, caiu, quebrou a bolsa e em 2008 houve uma queda violenta do mercado imobiliário, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. O que aconteceu? Quebra dos países. Grécia, Portugal, Espanha, parte dos Estados Unidos, o mundo todo caiu por conta desses tipos de empréstimos subprime. Esses empréstimos trouxeram um problema violento para os Estados Unidos e para a Europa. Os bancos quebraram juntos, porque eram eles que tinham os contratos de empréstimos. Então, primeiro quebrou a imobiliária, depois quebrou o banco, depois quebrou a seguradora, não tem mais por onde correr. O Estado quebrou. Qual foi a tática do Estado para sair disso? O Estado teve que pegar o dinheiro dele
e investir, injetar esse dinheiro nessas empresas quebradas, como o setor de empréstimos também. Então, os Estados Unidos, como diz o texto, ele emprestou 3 trilhões para empresas privadas. Ó, eu empresto para Nike e para Adidas, elas estão quebradas. A Nike contrata mais trabalhadores, a Adidas também, isso vai fazer com que produza tênis, vai circular pelo mundo, vamos tentar vender. Essa foi a solução que eles encontraram para a crise. Investir esse dinheiro em empresas que estavam quebradas e precisavam de lucro. Tá? Conseguiram? Conseguiram, mas alguns países ainda hoje eles precisam de ajuda para sair dessa crise que foi colocada desde 2008. Isso virou um problema para a Europa. E é esse problema que eles estão tentando solucionar até hoje. Tá? Alguns saíram, outros não, tá? Na página 262, ele vai falar um pouquinho, né, sobre como o Estado ele vai socorrer essas empresas que precisam de ajuda e ele acaba perdendo dinheiro com isso. Só que aí quando o Estado perde dinheiro com isso, ele privatiza. Ele vende o que é do Estado. Ele vende a saúde, a segurança, a educação, ele vende casas de Coab, tudo que ele puder vender para privatizar e ganhar dinheiro, ele vai vender. Aí cai a pergunta, privatizar é bom ou ruim? Tem os seus dois lados. Tem um lado positivo, que vai gerar economia de novo no país, e tem um lado negativo. Nós não sabemos o que virá depois dessa privatização. Tá? Então, pensem nisso, tá? E pensem o que aconteceria, né, se nós privatizássemos as empresas aqui no Brasil. Tem muitas privatizadas, mas privatizar a educação pública, será que todos teriam acesso? O SUS, será que todos teriam acesso? Então, é uma boa pergunta para nós, tá? E para hoje, até às 8h40, que é o tempo da aula, eu quero ver as anotações de vocês. Ó, a minha está toda anotada, vou mandar a foto no grupo para vocês. E vocês vão anexar para mim, eu estou da página 255 até a página 263. Então, você vai ler e grifar, vai responder a pergunta 1, 2, 3 e 4, da 256 e 257, ler e grifar os textinhos, responder a questão 1 da página 258, ler o textinho também, responder a página 260 e 261, tá? Ler o aprofundando o olhar e responder a 1 e a 2. Mãos à obra é DPP e vamos até a página 263. Qualquer coisa, vocês mandem mensagem no grupo, se não der tempo de terminar, mas eu acredito que vai dar tempo porque são 2 aulas, tá? Como são 2 aulas, e agora são, deixa eu ver quantos minutos nós temos de aula gravada, 18 minutos, vocês têm aí mais de 1 hora para vocês lerem, grifarem e fazerem os exercícios. Claro que eu entendo que vocês pausam a aula para poder fazer alguma anotação, algo do tipo, então eu espero vocês terminarem. Qualquer dúvida, mande no grupo. Tá bom, gente? Um abração, se cuidem e qualquer coisa, manda no grupo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.